Amém. Obrigada, pastor Salomão, meu amado esposo. Amém. Deus colocou ontem, eu estava orando, pedindo ao Senhor uma direção para a mensagem dessa manhã. E no momento que eu comecei a orar, me veio a palavra paz no meu coração. Me veio essa palavra. De várias maneiras Deus fala conosco. E normalmente quando eu vou introduzir, preparar uma mensagem, normalmente Deus me dá uma palavra, duas palavrinhas, algo parecido. E Deus colocou paz no meu coração. Além de colocar paz no meu coração, colocou a palavra paz no meu coração. E o Senhor começou ali a ministrar. E no momento que eu abri a palavra, eu abri em João capítulo 20. Se você quiser abrir comigo, ler 2 versículos. João capítulo 20, 3 versículos, do 19 ao 21. Está muito alto, será? Tá bom? Amém. Se eu me empolgar muito, você pode abaixar. Ao cair da tarde, amém? Todos? João capítulo 20, versículos 19 a 21. Está baixo? Eu estou achando alto? Eu acho que é meu retorno que está alto, né? Amém. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém? Amém. Eu estava pensando, desde o início, vamos pegar aqui um pouquinho para entendermos o cenário bíblico, entendermos um pouco da história bíblica, desde o início, no Antigo Testamento, desde Gênesis, até chegar a Jesus, nós percebemos que a história de Israel foi uma história marcada por guerras, muitas guerras, muita luta, muita batalha, sempre em busca de alguma conquista, sempre em busca de algo. E eu pude perceber que desde a primeira família houve guerra, porque Caim matou Abel. Então ali já começou uma guerra. Desde a primeira família, ali, algo que não, uma história que deveria ser completamente diferente, mas por causa do pecado do homem, o pecado que entrou na humanidade, as coisas ruins vieram junto com o pecado. Então, o homem passou a ser também atribulado. Ele não quis conhecer o bem e o mal, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então vamos experimentar o mal também. E a partir dali começaram os problemas, as tribulações. E até os dias de hoje, até Jesus voltar, nós vamos ter que passar por isso. Mas há algo que aconteceu na história que nós vamos chegar lá. Então, por causa de inveja, por causa de disputa, Caim matou Abel. Começou dali. Mas avançando um pouco mais na história, a história de Israel foi marcada por períodos. E o primeiro período que nós podemos perceber é o período patriarcal. É um pouco assim, muito histórico, mas só para a gente poder entender um pouco desse cenário, uma breve explanação. Então, teve um período patriarcal, esse período foi que os pais, os chefes de família, que eram
responsáveis, eram os sacerdotes, eram os militares, eram aqueles que governavam as famílias, aqueles que tinham responsabilidades militares, políticas e sacerdotais. Então nós temos aí os patriarcas mais conhecidos, Abraão, Isaac, Jacó, todos conhecem as histórias. Então passamos por esse período patriarcal também de lutas, também de guerras. Depois do período patriarcal, nós entramos no período que o povo de Israel ele foi escravizado. O povo de Israel ficou no Egito por 400 anos como escravo. Deus levantou um libertador, Deus levantou Moisés. Moisés tirou o povo do Egito. Mais lutas, mais tribulação, mais guerras. E a história continua. Depois desse período, entra o período dos juízes. Porque depois da descendência de Jacó vieram as 12 tribos de Israel. Depois dessas 12 tribos de Israel, eles levantaram entre elas juízes, só que não havia ali no meio deles uma unidade uma unidade militar, uma unidade política. Eles guerreavam entre eles separadamente, não em conjunto, mas era uma história de guerra, história também de conquista, de batalha, de luta. Depois desse período dos juízes, o povo, por ver que os povos tinham reis e que os reis dominavam sobre eles, e que eles tinham mais poder, exigiram também, do último juiz que foi Samuel, exigiu de Samuel que levantasse também um rei sobre eles. Então o povo de Israel exigiu que tivesse rei também. Não sei quantos de vocês conhecem a história, mas Deus, a ira do Senhor se levantou também contra eles, porque até aqui era um período em que Deus governava o povo, e o povo queria um rei, homem, ser humano, de carne, que pudesse ver, que pudesse militar por eles. Então Deus levantou um rei, Deus levantou Saul, e aí começa o período monárquico da história de Israel. Então nós temos aí Saul, depois de Saul temos Davi, depois de Davi temos Salomão, depois de Salomão errou, depois de Salomão, no final da sua história, ele desagradou o coração do Senhor, mais guerras, mais problemas, mais tribulações. E aí o que acontece depois de Salomão? O reino se divide. Não é mais um reino unido, não é mais um reino coeso, não é mais um reino que lutava por um interesse apenas só. E aí o reino se divide e acontece guerras entre eles. Será que essa história não se repete até os dias de hoje? Será que é mera coincidência? Ou a gente pode perceber que até mesmo dentro das nossas próprias famílias, podemos perceber que há guerras, a contenda, a divisão. Até mesmo nas igrejas, há guerras, a contenda, a divisão. Quando nós deveríamos ser um reino unido, somos um reino dividido. E sofremos as consequências por não sermos um reino unido. Deveríamos estar aqui lutando por uma só causa, mas o coração do homem, ele é desesperadamente corrupto, não é isso que a Bíblia diz? E porque nós temos um coração desesperadamente corrupto, permitimos o quê? Que entre vaidade no coração, que entre inveja no nosso coração, permitimos tanta sorte de males. E aí o que acontece? Eu olho para o Cláudio, ao invés de entender que Deus deu um dom para o Cláudio, que ele
nas histórias que nós lemos na Bíblia, na palavra do Senhor, desde os primórdios até hoje em dia. Não foi diferente. A história continua. Então o reino foi dividido, eles começaram brigando entre eles mesmos, o reino do norte com o reino do sul, começaram brigando entre eles mesmos, os próprios de casa, o povo de Deus. E depois, quer dizer, abriu-se uma brecha para o inimigo, e aí começaram outros problemas. Invasão da Síria, os babilônios levaram o povo cativo, entrou o reino persa, Deus usou a vida, né, do rei Ciro até para libertar o povo do cativeiro babilônico. Uma série de coisas aconteceram. Destruição, guerra, contenda, divisão, tudo por causa de um coração corrupto, um coração corrompido, um coração interesseiro, um coração que permitia ser dominado pelas coisas do mundo. Até que depois de todo esse período de guerra, de tribulação, o que acontece? O Império Romano entra na história e domina também o povo de Israel. E é nesse período que acontece algo tremendo. Por que eu estou contando isso tudo até aqui? Porque depois, quando o Império Romano entra e assume Israel e domina sobre Israel, nasce Jesus. Os profetas do Antigo Testamento já profetizavam a vinda do Messias. Já, né? Principalmente Isaías, principalmente Jeremias, mais precisamente Isaías, né? Entre outros, muitos outros profetas, enfatizavam a vinda do Messias. E o povo de Israel ficou com isso na mente. Olha, eu vou ter um Messias, eu vou ter um libertador. Assim como eu tive Moisés, eu vou ter um outro libertador que vai nos tirar do Império Romano, que nos tirar do domínio do Império Romano. Porque o Império Romano oprimia o povo. Todo povo que domina sobre outro povo, domina para oprimir, domina para explorar, domina para escravizar. E o Império Romano era diferente. Então o povo de Israel, apesar de eles terem uma certa liberdade naquela época, até uma certa liberdade religiosa, e podiam ter seus chefes religiosos, politicamente eles eram dominados pelos romanos. E eles não queriam isso, eles queriam liberdade política, eles queriam poder. Então esperavam, como os profetas já haviam profetizado a vinda de um Messias, o seu libertador, eles estavam esperando um Jesus, que na verdade eles não creem que era Jesus, mas eles estavam esperando um Messias dominador, um Messias forte, um Messias austero, um Messias que pudesse tirá-los das mãos, né, do poder, do domínio romano. Um Messias militar, guerreiro, bonitão, forte, sei lá o que eles tinham na mente, né? Assim como eles esperaram Saul, né? Viram que Saul era um rei bonitão e tal. O próximo rei vai ser bonitão, fortão, vai ser grandalhão, vai dominar sobre a gente. Deus manda Davi, né? Um menininho franzino, bonitinho, mas pequenininho, mas cheio do poder de Deus. Então, quer dizer, as coisas, né, do reino de Deus, como eu sempre gosto de dizer, como é maravilhoso, eu sempre costumo dizer, o reino de Deus é exatamente o oposto do reino desse mundo, irmãos. Enquanto os judeus estavam esperando um rei guerreiro que viesse para trazer, né, para guerrear sobre aquele povo e vencer e dominar, vem Jesus.
para quebrar todos os paradigmas, para destruir todos aqueles padrões mundanos que estavam, né, que eles tinham. Vem Jesus manso. Eles deviam olhar para Jesus. Primeiro que ele era feio. A Bíblia diz que Jesus era feio. A Bíblia diz que ele não tinha aparência nem formosura que o agradasse. Jesus era feio. Segundo os padrões de beleza da época, sei lá qual era, ele era feio. Ele era feio. Ele sei lá se ele era forte, se ele era fraco. Sei lá, devia ser magro, né, irmão? Devia andar muito, devia ser magro, devia ser lá, eu sei lá o que eles fizeram. A Bíblia não dá muitos detalhes, mas diz que ele era manso. Jesus não veio para trazer guerra, Jesus veio para trazer paz. E assim é a nossa vida, irmãos. E quando eu comecei a pensar nessa mensagem, Deus trouxe ao meu coração algo. Há muitos que estão ali, que vão ouvir essa mensagem nessa manhã, que estão com o coração atribulado, que estão com o espírito abatido, que estão com o espírito em guerra, que estão sendo oprimidos por situações. E eu quero que você diga para o meu povo que eu vim para trazer paz. Irmãos, eu não sei como vocês entram num culto no domingo de manhã ou qualquer outro culto em qualquer dia. Eu não sei qual é a expectativa que existe no seu coração quando você entra na igreja. Eu não sei qual que é a sua oração. Se você vem aqui, hoje eu vou lá para montar um carro, eu vou lá para ver o meu brother, vou lá para cumprimentar meu irmão. Ou se você entra aqui com a expectativa de uma palavra de Deus no teu coração. Ou se você entra assim, Senhor, eu quero uma direção para a minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor ministre ao meu coração. Senhor, eu não aguento mais essa situação e eu espero em Ti uma resposta. É assim que você entra? Porque o que o Senhor ministrou ao meu coração é para que você prestasse atenção. Preste atenção no que Deus falou desde o início do culto até agora. Pastor Salomão abriu o culto falando sobre batalha espiritual. Que nós estamos numa guerra. Existe uma guerra no mundo espiritual sendo travada. Depois de Jesus, irmãos, a nossa luta já não é mais contra a carne, nem contra a sangue. A luta dos judeus era contra os inimigos de carne. A luta do povo, né, de Israel era física realmente. Mas aí entra Jesus na história e a partir de Jesus nós temos um outro cenário. Não é mais uma luta carnal, mas é uma luta espiritual. Hoje nós somos guiados pelo Espírito. Hoje, depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, o que ele disse? Eu irei para o Pai, mas eu deixarei quem? O Consolador, o Espírito Santo, que habita em nós. Então, a sua vida hoje, ela é guiada pelo Espírito. Existe. Você tem uma vida espiritual. E por isso, a sua guerra não é mais contra país A, país B. Isso não te interessa mais. Mas existe alguém muito interessado em destruir a sua vida. Existe alguém muito interessado em destruir sua família. Existe alguém muito interessado em destruir a sua alma. Existe alguém muito interessado em trazer doenças para a sua alma, trazer perturbações para o teu espírito, trazer inquietações, trazer guerra. E esse alguém é o diabo. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância.
A sua luta hoje, ela não é carnal, ela é espiritual. É por isso que os judeus não entenderam. Eles estavam esperando um guerreiro que viesse para trazer uma resposta, trazer uma libertação do domínio de um império, de um reinado. E Jesus veio para trazer libertação da alma. Jesus veio para trazer libertação do espírito. Jesus veio para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. É esse reino que Jesus está interessado. E os judeus estão esperando o Messias até hoje, porque eles estão interessados no reino deste mundo. Jesus não está interessado no reino desse mundo. A Bíblia diz: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é comida nem bebida. O meu reino é o reino de Deus. Então, amados, o reino que você precisa estar interessado é o reino de Deus, é o reino espiritual. E é para esse reino que você precisa clamar por paz. Foi para isso que Jesus veio. Interessante, né, essa passagem que nós lemos em João capítulo 20. Jesus entrou ali, ele já havia ressuscitado ali. Tudo já havia sido consumado, amados, naquele momento. O propósito de Jesus já havia sido cumprido. Ele morreu e ressuscitou, e ali ele chegou diante dos discípulos, chegou até diante daquelas pessoas que andavam com ele, e mesmo assim ficar: meu Deus, será que isso vai acontecer mesmo? Será que é Jesus mesmo? Deixa eu tocar, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem um furo do lado, deixa eu ver se tem um furo na mão. Eles estavam preocupados com essas coisas. Será que vai mesmo ressuscitar? Sendo que o que Jesus queria passar para ele: paz. Eu não estou preocupado se você está pensando se eu ressuscitei, se eu não ressuscitei. Eu estou aqui porque o plano foi cumprido e eu vim para trazer paz. Era essa a mensagem de Jesus. Tanto é que ele fala 2 vezes. Olha aqui: pois também disse-lhes: paz seja convosco. Aí eles não entenderam. E no versículo 20, eles dizem: e dizendo isso, lhes mostrou a mão e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Aí ele falou assim: eles não estão entendendo a mensagem. Eu vou falar de novo. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. O que Jesus queria mostrar para aquelas pessoas? Eu não estou preocupado se você está pensando: que ressuscitou, nunca ninguém ressuscitou, sei lá o que você está pensando. Eu estou preocupado que você entenda por que eu ressuscitei. Eu estou preocupado que você entenda o motivo pelo qual eu ressuscitei. Essa é a minha preocupação. Eu vim para trazer paz. Irmãos, a gente vive num mundo de tribulação. Eu não sei quanto a você, mas muitas pessoas passam lutas no trabalho. São oprimidas pelos chefes, pelo patrão. São oprimidas pelo poder político. Pessoas passam problemas e tribulações nas famílias. Sofrem opressão nas famílias. Famílias com diversos tipos de problemas. Droga, prostituição, adultério, guerras familiares, esposo contra esposa. Muitos passam por situações de guerra nos lares. Eu não quero voltar para casa hoje não, porque eu já sei o que vai acontecer. Tem gente que não sente prazer de voltar para casa, gente. Há pessoas no nosso meio que não sentem prazer em estar no próprio lar, porque o lar é um campo de batalha, é guerra para todo lado, é um brigando com o outro, é
mudou. A estratégia do inimigo é trazer tribulação e guerra e destruição no nosso interior. E o campo de batalha maior, o maior campo de batalha do inimigo é onde? A nossa mente. Ele usa a tua mente para trazer confusão, contenda, problema, distração, para que você entre em guerra, para que você entre em conflito, para que você desestruture a sua vida. Entende a estratégia do diabo? Jesus agora, o contexto é diferente. Nós falamos aqui das guerras, dos períodos de batalha e tal, até chegar Jesus, a história do povo de Israel. Mas depois de Jesus, a história é conosco, a história é individual, irmãos. Então o inimigo se viu numa situação, opa, agora mudou de figura. Agora o Espírito habita neles. Agora o general está dentro deles. Então eu vou tentar atuar agora, é no coração deles, é na mente deles. É aí que eu vou tentar desestruturar, é aí que eu vou tentar bagunçar. Essa é a estratégia do inimigo. Então mudou a estratégia. Se o inimigo agora está interessado em trazer guerra, mas não mais física, ele vai querer trazer uma guerra no mundo espiritual, uma batalha no mundo espiritual. Por isso que a Bíblia diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então nós temos de entender isso. Como cristãos, como povo de Deus, precisamos entender. Há um interesse de Satanás em destruir a sua vida, trazendo depressão, angústia. Eu estava olhando o significado da palavra paz. Claro que eu sei o significado da palavra paz, mas sempre quando eu busco no dicionário, tem sempre uma palavrinha que nos mostra algo mais, que nos traz uma identificação melhor. E paz significa harmonia, significa sossego, significa tranquilidade. Paz significa reconciliação e segurança. Será que nós podemos estar seguros sem aquele que conquistou a paz para nós? Quantos estão, eu não nasci num lar evangélico, eu vim, eu vim do mundo, eu não nasci num lar evangélico, apesar de ter sido criada com os princípios cristãos. Eu não nasci num lar evangélico, eu não tinha experiência com Deus, então eu vim do mundo, então eu conheço as coisas do mundo. Não era muito da pá virada não, mas também não era aquelas muito santinhas não. Então, eu conheço algumas coisas do mundo. E creio que muitos de vocês também. Eu tinha uma alegria aparente, irmãos. Eu precisava estar com as pessoas, eu precisava ter amigos, eu precisava ter pessoas do meu lado para eu me sentir bem. Se eu ficasse sozinha no sábado à noite, eu entrava em depressão. Se eu ficasse sozinha no domingo à tarde, ai meu Deus, como tá boring isso, meu Deus do céu, que tédio. E eu me sentia mal, eu entrava em depressão. Eu não tinha o quê? Paz no meu espírito. Quando eu conheci Jesus, você vê que Jesus, ele é o marco da nossa história. Jesus é o marco da história em todos os sentidos. Só depois que Jesus entrou na história que tudo mudou. E só depois que Jesus entra na sua história que tudo muda também. Quando Jesus entrou na minha história, eu pude perceber, agora eu tenho paz e segurança. O Salmo 4 é um salmo que eu gosto muito, porque ele fala assim: eu deito
determinados momentos da nossa vida, mas nós sabemos em quem nós temos crido, e se nós clamamos, o Senhor vem em nosso favor. Nós temos o nosso refúgio, nós temos a nossa fortaleza, nós temos o nosso porto seguro, que é Jesus. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus ministrou o meu coração quando eu estava pensando nessa mensagem. Eu pensei assim como foi na minha vida, eu pude entender. Eu me lembrei daquela história de José. A história de José é uma história que muito nos inspira, uma história que fala muito ao nosso coração. Porque, puxa vida, que homem de Deus, que homem que perseverou, que homem que no meio da tribulação venceu. E por que eu estou falando de José? Eu vou ler uns trechinhos, 3 versículos para vocês entenderem. De Gênesis 39. Eu vou ler se você não quiser abrir. Versículos 2 a 4. Diz que o Senhor, Ele era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha que interessante. Quem sabe a história de José, sabe que ele foi vendido como escravo. José era filho de Jacó, um dos patriarcas. Ele veio de uma família clássica. Ele tinha conforto no seu lar, ele tinha tudo que ele precisava, ele tinha uma promessa de Deus na sua vida, ele tinha uma palavra profética na sua vida. Será que isso pode, né? Será que alguém se identifica com essa palavra hoje? Existe uma promessa, existe uma palavra sobre a minha vida, existe algo sobre a minha vida, mas o que está acontecendo? Onde está Deus na minha vida que eu não vejo? José deve ter pensado nisso, né? Porque José, apesar de ser o preferidozinho do papai, o filhinho querido do papai, o mais mimado, o mais bem cuidado, o mais bem tratado, José foi vendido como escravo, irmãos. E quando ele chegou lá na casa do Potifar, ele não deve ter chegado de tênis Nike, de camisa polo, de, sei lá, de gravatinha, não. Ele deve ter chegado sujo, deve ter chegado arrebentado, deve ter chegado encorrentado. Você pode imaginar uma pessoa vendida como escravo, chegando na casa de alguém que comprou com dinheiro a sua vida? O que será que deve ter passado na cabeça de José? Humilhação, injustiça, vergonha, frustração. Todo sentimento ruim deve ter passado na mente dele, no coração dele, não é? Então, o que eu estou querendo dizer? Que aqui está escrito algo interessante. O Senhor era com José. Mas peraí, o Senhor é comigo, eu estou nessa situação? O Senhor é comigo, eu estou passando por vergonha? O Senhor é comigo, eu estou passando por humilhação? O Senhor é comigo, eu estou passando por injustiça? Sim. E qual foi a conduta de José? Eu sei que o Senhor é comigo, eu vou permanecer fiel. Irmãos, a Bíblia fala de uma paz que excede todo entendimento. Não é uma paz comum. Jesus veio para trazer uma paz, Michal, que excede todo entendimento, Michal. É a paz que eu, vendido como escravo, sofrendo humilhação, afronta, injustiça, vergonha, eu sinto paz com Deus. Porque eu sei que o Senhor é comigo. Porque eu sei que o meu Redentor anda comigo.
dando louvor. Ou não? Difícil, né? A Bíblia diz que Jó, irmãos, perdeu tudo que ele tinha. Perdeu filho, não foi um filho, não, foram todos os filhos. Perdeu a sua casa, perdeu os seus bens, perdeu toda a sua riqueza, que ele era muito rico. Perdeu tudo, e depois de ter perdido tudo, o que ele fez? Adorou. A paz que excede todo entendimento, irmãos. Tem um louvor da Cassiane que eu gosto muito, que fala assim: tá sofrendo, louve, tá chorando, louve, precisando, louve. O louvor invade os céus, irmãos. Assim é a nossa vida como cristão. Tá chorando, louve. Apertou, louve. A conta bancária furou, louve. Foi mandado embora, louve. Morreu alguém, louve. O que mais? 1 Tessalonicenses 5:8. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Colossenses 3,15 diz que seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Se eu estou sem direção, se eu estou sem saber o que fazer, a paz de Cristo é aquela que vai me conduzir. A paz de Cristo é aquela que vai me orientar. Eu tenho paz no meu coração, eu vou fazer. Eu tenho dúvida, dúvida não procede de Deus, então não faço. Tem paz, é de Deus. Não tem paz, irmão. A Bíblia diz que a paz é o árbitro. É ela que vai ser a decisão, é ela que vai ser o julgamento. Tem paz? É de Deus. Se tem dúvida, opa, espere, ore, peça a direção do Senhor. José estava ali naquela situação, irmãos, na pior situação da sua vida. E o que aconteceu com José? Potifar olhou para ele e falou: esse homem é um homem diferente. Tudo que esse homem faz prospera. Onde ele toca, dá fruto. Ele dá testemunho. O Deus dele é o Deus verdadeiro. E quantos de nós, no momento de tribulação, de angústia, de dor, de sofrimento, tem 3 anos já, tem 7, tem 15, não importa, irmão. Você sabe quantos anos que José passou ali? Escravo. Depois ele foi para onde? Prisão, irmãos. Ele contou um sonho para, não sei se foi o padeiro ou se foi o copeiro, contou para os dois. Um dos dois morreu, não lembro quem era. Era o padeiro. Ou o padeiro ou era o copeiro? E ele falou: lembra de mim, hein? Fui eu que te livrei. Vamos lá, meu chapa. O cara parece que esqueceu dele. Ficou mais 2 anos na prisão. Que Deus, Deus, onde está o Senhor, meu Deus? Cadê o Senhor que eu não casei até hoje? Cadê o Senhor que eu estou nessa
Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas o quê? Petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que tremenda essa palavra, irmãos. Nós não podemos ler essa palavra de qualquer maneira, nós temos que ruminar essa palavra. Nós temos que digerir essa palavra, irmãos. Nós temos que absorver essa mensagem, igreja. Entenda que o Espírito está falando com você. Não fique ansioso. O ansioso, ele perde o raciocínio. O ansioso, ele fica desbaratado. O ansioso toma decisão errada. O ansioso põe os pés pelas mãos. O ansioso tropeça, irmãos. E a palavra está falando aqui: não andeis ansiosos. Sabe por quê? Porque existe algo que Deus já conquistou para nós, precioso, que já está em você, que é a paz, que excede todo entendimento. Não é racional essa paz. Se excede o entendimento, não tenta entender. Não tenta entender como eu consigo passar 7 anos sem ter me casado e sou feliz. Não tenta entender por que eu estou 3 anos desempregado e sou feliz. Não tenta entender por que eu perdi um ente querido, alguém, e sou feliz. Não tenta entender, irmãos. É a paz de Cristo que excede todo entendimento. Amém. É Ele que guarda o nosso coração e a nossa mente. Então, José injustiçado, José envergonhado, José humilhado, José, ele tinha paz com Deus. Tanto é que ele suportou a tribulação e venceu, e foi honrado. A prova não é para você ficar a vida inteira, não, irmãos. A prova, a tribulação, o sofrimento é momentâneo. A palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação trará para nós o quê? Eterno peso de glória. Ô glória! Entende? Então a nossa tribulação, ela não é eterna, ela é leve e momentânea. Nós temos que entender que Deus está guardando nossa mente, o nosso coração para vencermos as guerras, para termos paz. Agora eu estou falando de quem tem Jesus. Eu estou falando de quem prioriza Jesus. Eu estou falando de quem anda com Jesus, irmãos. Existe essa diferença. Eu tenho que andar com Ele. E a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente. Porque ali, no coração e na mente, que eu vou sofrer guerra. É no coração e na mente que eu vou passar por problema. Por quê? O diabo me lança na mente. É na mente e no coração que surge a tribulação, a dor, o sofrimento, a angústia, a depressão, a insônia, a inquietação. Tudo isso vem no coração, vem na mente. A palavra de Deus diz que tudo que você deve guardar, guarde o quê? O seu coração. Por quê? Porque Deus está preocupado com os nossos sentimentos. Deus está preocupado com a nossa vida, com os nossos sentimentos. Por isso que Ele coloca em nós paz. E aí o que Ele diz? Não sejam enganados não. No mundo passareis por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu para quê?
para trazer a mensagem da paz. Jesus venceu. No domingo chegou lá para os discípulos. No domingo chegou ali e falou com eles: primeira coisa, paz seja convosco. Por que foi a primeira coisa que Jesus falou? Porque Ele queria anunciar o seu propósito. Ele queria anunciar a sua mensagem. Ele queria dizer: eu não vim para trazer guerra, eu não vim para ser o Messias guerreiro, eu não vim para ser o pai dos Messias que vocês esperam, eu não vim num cavalo branco, com uma coroa na cabeça. Eu vim com uma coroa de espinhos, fui pendurado numa cruz, porque reino sem cruz não é reino. Ele veio para conquistar a nossa paz. E isso passa despercebido aos nossos olhos, não? É interessante, quando eu estava orando e buscando do Senhor uma palavra, o Senhor falou no meu coração: ninguém para perceber isso. Ninguém para dar valor. Ninguém para me agradecer. Como que vocês passam no dia a dia? Às vezes tanta tribulação, tanto problema, tantas coisas nós passamos e vencemos, irmãos. E não percebemos que é aquilo que foi conquistado na cruz que me faz vencedor. Que é aquilo que foi conquistado na cruz que me põe de pé. Que é aquilo que foi conquistado na cruz que me faz levantar todos os dias. É aquilo que foi conquistado na cruz que me faz vencedor cada dia da minha vida. É por causa da paz que excede todo entendimento, que só Jesus pode dar, que nós estamos aqui nessa manhã. E aí Jesus teve que falar 2 vezes: paz seja convosco. E eles não entenderam. E talvez nós não estamos entendendo. Talvez estamos procurando o quê? Eu quero um Deus que venha colocar dinheiro na minha conta bancária. Eu quero um Deus que vai trazer meu marido, minha namorada, meu namorado. Eu quero um Deus que vai me fazer prosperar. Eu quero um Deus que vai me fazer abrir um negócio. Eu quero um Deus que vai me dar isso. Eu quero um Deus que vai me dar aquilo. E Deus está falando: eu vim, eu já conquistei paz. Amém. Isso não é bom aos nossos ouvidos. Talvez não era o que você queria ouvir. Mas um dia nós vamos entender. Eu tenho o maior tesouro. Jesus veio e teve que falar 2 vezes. E que essa mensagem de paz fique no teu coração. E que você possa digerir. Meu Deus, eu estou passando por esse problema, mas eu estou de pé. Meu Deus, quantas coisas eu já passei e eu estou de pé. Meu Deus, quantas coisas podem vir a acontecer, mas eu sei quem eu tenho crido. E que o Senhor é poderoso para me sustentar. O Senhor é poderoso para trazer alegria. O Senhor é poderoso para trazer paz. O Senhor é poderoso para trazer consolo. O Senhor é poderoso, Senhor, para fazer uma obra perfeita na minha vida. Em tudo, Deus, eu te dou graças, porque o Senhor é um Deus perfeito, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que tem suprido em glória todas as minhas necessidades. O Senhor é um Deus perfeito, Senhor, que conquistou na cruz do Calvário tudo que eu mais precisei, tudo que eu mais preciso, tudo que eu mais vou precisar. O maior tesouro o Senhor já conquistou para nós. Ele levou sobre si as suas dores. Ele levou o seu pecado na cruz. Ele levou a sua iniquidade. Ele levou, pelas suas pisaduras você foi sarado. E nós não damos valor, porque a nossa mente está cheia das coisas desse mundo, porque a nossa mente está cheia
cheia do reino desse mundo, porque a nossa mente está totalmente voltada para o material, para o físico e para o carnal. E nós, como igreja, nós como cristãos, não damos valor às coisas espirituais que já foram conquistadas para nós. Verdade. Isso é triste. É verdade. Mas eu quero que você possa sair daqui nessa manhã, ainda que não esteja assim, aleluia, glória a Deus, e bate palma e pula e salta, não importa. Que você possa ir para a tua casa calado, mas refletindo que algo de muito mais valor você já tem. Amém. Muito mais valor já foi conquistado para você. A paz de Deus, que excede todo entendimento, irmãos, te capacita a passar por qualquer situação na sua vida. E não vos inquieteis, não andeis ansiosos. Em tudo dai graças. Você pode fechar os seus olhos? Tudo dai graças. Amém. Aleluia. Aleluia, Pai. O teu Espírito, Pai, é maravilhoso. O teu Espírito age de várias maneiras. O teu Espírito age no meio do fogo, como no cicio suave do vento. O teu Espírito age como o Senhor quer. E não é na nossa força, nem na nossa vontade, é conforme o teu querer. E eu creio, Senhor, que nessa manhã o Senhor já ministrou o nosso coração, que somos capacitados, somos ungidos, somos separados, somos privilegiados, porque o Senhor já conquistou algo precioso, a paz que excede todo entendimento. É irracional, é além de qualquer entendimento humano. Porque o teu reino não é o reino deste mundo. E se viemos buscar tesouros, se viemos buscar ouro e prata daqui nessa manhã, vamos sair com levanta e anda. Vamos sair com o poder de Deus. Vamos sair com a unção de Deus. Vamos sair com a palavra profética no nosso coração. Talvez não com ouro nem com prata, mas com o melhor de todos os tesouros. O poder que nos faz levantar todos os dias, que nos faz avançar todos os dias, que nos faz caminhar todos os dias, que dissipa, Senhor, todo o poder das trevas, destruindo, Senhor, toda sorte de guerras, de tribulação. Senhor, se somos atribulados nos nossos lares, com os nossos esposos, com as nossas famílias, com os nossos pais, no nosso trabalho, na igreja, seja onde for, se há guerra, se há contenda, se há divisão, o Senhor veio para trazer paz. E essa paz que excede todo entendimento já está sobre a minha vida, porque eu ando contigo, Senhor. E essa paz já me capacita a levantar todos os dias em confiança. Eu posso confiar, eu posso crer que aquele que fez a promessa é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel. Aleluia. Antes de orarmos para terminar esse culto, eu
gostaria só de perguntar se há alguém aqui nessa manhã que ainda não sente essa paz. Há alguém aqui nessa manhã que ainda se sente atribulado, não tem paz, não se sente bem em nenhum lugar. Às vezes você sai, quer ir embora logo, está em casa, quer sair, está no quarto, quer ir para a sala, está na sala, quer ir para outro lugar. Você não tem paz de espírito. Você não se sente bem em todos os lugares. Está sempre inquieto, preocupado, atribulado, angustiado, deprimido. Alguém aqui nessa condição que precisa desse encontro com Jesus, como aqueles discípulos tiveram esse encontro, e logo que eles viram Jesus, eles receberam a mensagem de paz. Deus falou muito forte no meu coração. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Faça só um sinal com a tua mão e nós vamos orar. Se você está nessa situação e precisa dessa paz, eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus. Creia que o Espírito de Deus te trouxe a este lugar para te dizer: eu vos dou a minha paz. E a minha paz não é como o mundo a dá. A minha paz excede todo entendimento. Creio que você vai sair daqui com essa paz nesse dia. Em nome de Jesus, porque é o encontro com Jesus que muda a nossa história, é o encontro com Jesus que marca a nossa história, é o encontro com Jesus que muda toda a situação da nossa vida. Receba no teu espírito, eu vou orar com você nesse momento. Mais alguém que se sente assim? Mais alguém aqui que tem se sentido angustiado, oprimido? Há mais alguém que não sente paz no seu espírito? Amém. Oh. Nós vamos como igreja clamar ao Senhor. Senhor amado, Pai querido, eu oro por essas pessoas agora e coloco diante do Senhor, Pai. Essas vidas que levantaram as mãos. Quero pedir ao Senhor nesse momento que o Teu Espírito Santo venha agir, que o Teu Espírito Santo venha fluir. Deus, em nome de Jesus, elas não entraram aqui nessa manhã por acaso, mas vieram para ouvir uma mensagem de paz. Vieram aqui para
oração, com súplica, diante do Senhor, lançando sobre o Senhor toda a ansiedade, e esperando em Ti, é que nós vamos alcançar a paz que excede todo entendimento. E ela que guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Eu abençoo a tua vida com todas